comece, não há quem pregue, né? Então esse é o nosso papel. E hoje nós convidamos, né, o irmão José Carlos, porque ele tem uma história, um passado desse. Deus o livrou, o libertou dos vícios, né? Do ateísmo. Ele não acreditava nem em Deus. Quem olhasse para o irmão José Carlos lá atrás, eu falaria, esse não tem jeito. Mas hoje ele está aqui. E vocês vão ouvir um pouquinho da história dele. Eu queria convidar o irmão José Carlos aqui. Eu vou fazer uma oração por ele, entregar a palavra a ele. E que essas palavras que o irmão Zeca vai falar aqui, sendo guiados pelo Espírito Santo, estejam nos tocando, para que nos impulsione. Lembra que eu comecei o culto dizendo sobre o filhote da águia, que a mãe tem que empurrar? Está lá no alto do monte, mas tem medo, precisa ser empurrado. Então que as palavras que o irmão Zeca vai dizer aqui, guiado pelo Espírito Santo de Deus, possa ser esse empurrão, nos empurrando para nós irmos, sem termos medo, né? Confiando que o Senhor está na nossa frente, é Ele que nos usa. Nós não somos nada, nós não transformamos ninguém, mas o Espírito Santo, esse sim. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te entregar agora a vida do irmão José Carlos em tuas mãos, Senhor. Senhor, tu sabes, Senhor, o que ele precisa falar aqui, Senhor. Tu sabes de cada palavra, Senhor. Oh, meu Deus, às vezes ele preparou um monte de coisas, mas, Senhor, que ele fale somente aquilo, Senhor, que tu queres que ele faça. Senhor, às vezes o inimigo é tão sujo que coloca até no esquecimento, faz ele esquecer. Mas nós te pedimos agora, Espírito Santo, esteja aqui nesse altar junto com o irmão José Carlos, e que ele fale tudo que o Senhor preparou para ele falar aqui, Senhor. E, Senhor, que essas palavras, Senhor, sejam dínamos em nós, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ir atrás das vidas, Senhor, dos oprimidos, dos encarcerados, Senhor, levando o Evangelho, a palavra da salvação, da libertação, Senhor. Usa a vida do irmão José Carlos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade, tá? Na paz do Senhor, irmãos. Amém. Hoje eu vim com um prazer imenso, não falar da Bíblia, mas trago ela, porque hoje em dia ela é minha companheira inseparável. Nas horas de angústia, nas horas de alegria, em todos os momentos. É ela que me consola, a qual eu procuro forças para caminhar a palavra de Deus. Então, meu Pai, eu vim apenas dar um testemunho da minha vida, de como, quanto ao futuro, não vim aqui demonstrar superioridade, ou que eu cheguei lá onde eu cheguei, porque eu fiz isso, fiz aquilo, nada disso. Eu fui um simples tolo que demorei muito a acreditar na palavra de Deus e achava que era sorte, tudo que acontecia comigo, os livramentos, tudo que melhorava a minha vida, eu achava que a sorte estava comigo. Então, eu não dava valor ao que falavam, ao que diziam. Pelo contrário, até achava engraçado. E, poxa, como é que Deus vai desistir se acontece isso, acontece aquilo? Mas hoje eu venho falar esse testemunho para provar a vocês como Deus esteve presente na minha vida por muito tempo e eu nunca conseguia ver. Ele começou na barriga da minha mãe, a minha mãe que era uma mulher da noite e que estava grávida e não tinha condições de me criar. Então eu já estava sendo observado ali por Deus. Hoje eu não sei disso, mas antigamente nasci cuidado por um casal maravilhoso, que uma mãe que era analfabeta, mas me criou com muito amor, com muito carinho. Meu pai era uma pessoa, era um alcoólatra, mas ele mantinha a casa, conseguia manter a casa, independente do vício dele. E eu fui crescendo nesse meio,
minha mãe era católica, comecei a ir à primeira comunhão, mas alguma coisa eu não acreditava em nada. Eu tinha um vazio dentro de mim que não, isso não é possível. Eu saí do colégio, fiquei entrar na fila para a primeira comunhão, eu falava, não, eu estou com fome, vou para casa, não vou ficar aqui, para quê? Troco de quê? Então, saía, não fiz a primeira comunhão, minha mãe ficava aborrecida, porque era uma casa católica fervorosa, e eu cada vez desprezando. Então, graças a Deus, fui criado por ela me deu uma vida, não de ostentação, mas uma vida de amor, morando num lugar apreciado por muitos, e que ali eu consegui manter a minha vida com as amizades, e ali fui traçando o meu caminho. Caminho esse com o qual eu estudava, participava dos problemas da minha família, da minha mãe, do meu pai, que sempre tinha um problema, com brigas, mas isso tudo eu conseguia levar e continuar a minha vida, mas não acreditando em nada, sempre sendo um ser distante do universo, que na verdade eu sempre acreditava na ciência. Eu achava que os cientistas que viemos do Big Bang, que fomos criados talvez não sei explicar, mas eu achava que Deus não poderia ter feito isso tudo. Como que ele faz isso tudo? Então isso cada vez ficava maior na minha cabeça. E assim eu fui crescendo, até que em determinado momento eu consegui passar para a faculdade. Já um pouco usuário de droga, mas não com constância, mas já usuário de droga. Mas consegui manter meus estudos, minha mãe ficou feliz da vida, eu ter passado no vestibular, naquela época era o vestibular, né? E eu continuei traçando meu caminho, tendo meus livramentos, com acidentes de moto que eu tinha ganho da minha mãe verdadeira, que depois eu fui saber que eu tinha uma mãe, eu fui saber que eu tinha uma mãe biológica a partir dos 15, 14 anos. Então, quando eu descobri isso me deu um trauma, que eu quero minha mãe que me criou, foi ela que me criou, foi ela que me deu carinho. Eu não tinha nem como falar com minha mãe biológica. Então, mas ela queria me agradar, ela tinha um namorado, um senhor de idade, que me deu uma moto de presente, e com essa moto eu tive vários livramentos, né? Eu era noivo na época, e sofremos um acidente bravo ali, né, em Copacabana, na esquina da Rua República do Peru, com Barata Ribeiro, a qual minha noiva fez enxerto em várias partes do corpo, e eu esfacelei meu tornozelo nesse acidente. Fui levado ao Miguel Couto, isso tudo mostrando a presença de Deus na minha vida, e eu ignorando essa presença. Então fui para o Miguel Couto, chegou lá, radiografia, médico, você tem que se internar, porque está ficando, você não tem mais como pisar no chão, como ter uma estabilidade na sua perna, no seu pé. Mas aí eu vi um médico chamado Dr. Lídio Toledo, que era médico do Miguel Couto, Dr. Nova Monteiro também, que eram os papas da medicina, mas eles não iam me operar. Quem ia operar é a equipe de estudantes dele. Eu entrei em desespero, liguei para minha mãe: mãe, eu preciso ser operado pelo Lídio Toledo, há risco de eu perder o contato da perna. Minha mãe falou: como é que vamos fazer? Nós não temos dinheiro. Eu falei: vende minha moto para mim ser operado. Então essas coisas vieram vindo na minha cabeça. E eu acabei internando na BBE, na mão do Dr. Lídio Toledo, que na época era médico da seleção brasileira, e foi com grande sucesso a minha operação. Assim que terminou, ele passou uma pedra no meu pé e falou: você está bem, não tem mais problema nenhum contigo. Então, olha esses livramentos, olha a concessão que Deus me dava, que Deus mostrava para mim o caminho que eu deveria seguir, que era o caminho dele, o caminho com ele, e eu continuava ignorando,
Por mais que as coisas acontecessem, por mais que eu tinha visto que ele tirou da mãe que era da noite, para botar numa mãe que teria tempo para cuidar de mim, me dar amor, isso só pode ser providência dele. Então eu continuei, até que minha mãe morreu, né? Ela morreu, eu tinha uma namorada na época, uma namorada, que ela tinha 2 filhas, então foi meu consolo, porque ameaçou a morte da minha mãe que me criou. Porque fiquei sem teto, fiquei com meu pai alcoólatra, embolado, eu desencaminhado, sabe, não querendo mais ir à faculdade, até que eu larguei a faculdade. Larguei e comecei a me envolver cada vez mais na droga. Aí eu tinha que sustentar meu pai, tinha que fazer várias coisas para me sobreviver, pagar aluguel. Eu sempre morei de aluguel. Então eu como tinha um conhecimento muito grande no meio artístico, ali da Zona Sul, eu comecei a traficar para sobreviver, juntamente com a minha primeira esposa, mãe do meu filho. Minha segunda esposa, perdão. E a minha primeira esposa, infelizmente, ela faleceu de overdose. E ela que era meu suporte durante a morte da minha mãe. Então perdi outra, é como se perdesse uma perna e depois perdesse a outra. Fiquei desamparado. Aí me entreguei mesmo de escorpião ao tráfico. Comecei a morar com outra mulher, tivemos um filho e continuei nessa batida, certo? Ignorando a Deus, achando que Deus, porque eu passei por tantas coisas, então, por que eu vou rezar para orar? Para que eu vou? Eu não tenho como, eu não posso fingir que estou querendo. Então, eu vou continuar na minha vida do jeito que está, até onde der. Nisso, eu fui preso pelo tráfico de droga. Aí entrei naquela masmorra, né? Não é masmorra, era na cela, né? Mas vamos chamar de masmorra porque realmente é uma tristeza. Aí eu olhava, sabe? Aí eu pensei um pouco em Deus. Meu Deus, como vou sair daqui? O que eu vou fazer? Que caminho que eu vou seguir? Mas ao mesmo tempo eu falava, poxa, se eu me deixar entrar aqui, porque eu também não mereço mesmo se eu me tire daqui. Aí eu rezava com a minha mãe. Pedia a ela, mãe, me ajuda. Como se ela pudesse fazer uma. Mas não podia. Eu estava realmente ainda na mão de Deus. Ele continuava, sem eu saber, tomando conta da minha vida, tirando para livramento. Então, essa cadeia durou 3 meses. Outro grande livramento de Deus. Porque a situação que eu fui, uma situação que era para ficar mais tempo, mesmo sendo primário, era uma situação longa de bagagem. Mas ele me deu esse livramento, e a primeira vez que eu fui na juíza, ela me deu uma liberdade provisória. Aquela liberdade que você pode sair e assinar um mês, precisando de alguma coisa, voltar lá, se ela for querida, mas total liberdade. Mas a minha vida continuava embaçada. A minha vida continuava sem um caminho, sem um manter. Eu sempre trabalhei também. Quer dizer, eu vivi sempre disso. Sempre trabalhei. A morte da minha mãe que realmente eu desandei. Fiquei trabalho, faculdade, tudo. Aí eu falei, poxa, eu tenho que continuar, senão eu não sobrevivo. Meu filho não vai ter o que comer, certo? A mãe dele não trabalhava, já tinha avó, já tinha meu pai junto também. Aí eu continuei, arrumamos um dia, eu ia morar na base, grande fumaça, era metido antigamente. Isso foi tudo uma ilusão. Eu achava que agora minha vida vai andar, vai acontecer de ser preso de novo, segunda vez. O que aconteceu? Eu caí na mesma juíza, na mesma vara criminal e na mesma juíza. Quando eu olhei para a juíza, eu falei, ó, não tem mais jeito agora. E por uma obra de Deus, hoje assim, a juíza me deu uma atenção, coisa que ela não faz. Você senta,
fala o que você tem que falar e acabou. Ela sentou do meu lado e perguntou: poxa, por que você faz isso? Eu estava vendo aqui nos autos que você é uma pessoa que cursou faculdade, fez até o terceiro para quarto período. E está nesse meio para quê? Por quê? Aí eu me abri, eu falei para ela: excelência, eu não vim aqui mentir na senhora. A primeira vez que ainda quis falsear o meu flagrante, hoje eu não quero mais falsear mais nada. Eu realmente estava vivendo disso, porque eu sou usuário, eu preciso de manter o meu vício, de manter minha família, e a única coisa que eu consigo manter é assim. A única coisa que você tem que fazer é se apegar a Deus. A juíza falou para mim: eu falei: juíza, mas como que eu vou apegar a Deus se eu não acredito em Deus? Então talvez você esteja pagando o preço por não crer nele, por não saber que parece que ela não é toda santa, talvez ela parece que veio dizendo, sabia do meu passado. Aí eu falei: excelência, tudo bem, mas eu estou na mão da senhora. A senhora sabe o que vai fazer de mim. Ela falou: eu não, você está na mão da justiça e na mão de Deus. O que eu posso fazer é você buscar um advogado, eu não quero mais advogado. Eu sou réu, confesso, fui eu mesmo. Então, sabe, vim com o advogado, gastei dinheiro e ele me mandou mentir, eu menti, a senhora me deu uma chance e eu perdi de novo. Então agora, excelência, não quero mais advogado. Estou presente na sua sala para lhe dizer o que eu fiz e assumir todos os meus erros. Ela falou: tá bom, meu filho, pode voltar. Era uma delegacia na época, a 31 lá em Calhão perto. Eu voltei, mas eu senti ali, sei lá, eu teria uma nova chance. Eu senti essa nova chance. Aí cheguei contando lá onde estava o pessoal ali: poxa, vem na mesma juíza, na mesma vara criminal. Eu estava: você estava errado. Você não vai ter jeito não. A mesma juíza te deu uma liberdade, uma chance, você quebrou, ela vai bater tem um termo que eles usam, vai bater o martelo em cima de você. Eu falei: pode até ser que sim, mas eu saí me sentindo bem dali. Mesmo sendo num lugar hostil, que hostil é aquela estagiária anotando o que aconteceu com você. Eu, como era uma pessoa, um rapaz na época, né, estudado, ficava com vergonha de ver elas olhando para mim e o que me acontecendo, mostrando o que eu fiz, o que eu não fiz. Mas era um ambiente que eu me sentia muito mal. Mas nesse dia com a juíza eu me senti bem, porque eu achei que ela... Eu já tinha passado por juiz, eles não te dão atenção. Você tem uma chance para falar, você falou, nunca mais você fala. Depois fala acusação, fala quem te prendeu, você não fala mais. E ela não tinha ninguém para me acusar, os policiais não foram. Olha as providências que Deus entrou na minha vida. Os policiais não foram para me acusar, então ela aproveitou, sentou do meu lado e bateu esse papo comigo. Então eu saí feliz de lá. Passaram-se uns 2 meses. Ela me deu outra liberdade provisória. Eu não acreditei. Ali tem um alto-falante que diz: senhor José Carlos, sai com tudo. Eu falei: não é possível, cara. Que desgraça. Mesmo assim, eu não estava agradecendo, né, já era hora de eu estar ciente da obra de Deus na minha vida. E eu agradeci, fiquei satisfeito. Fui morar com a minha irmã, porque meu filho já tinha saído com a mãe dele. A minha irmã me acolheu, eu também fui descobrir. Quando eu descobri que eu tinha uma mãe menor, eu descobri também minhas 2 irmãs. Então minha irmã me acolheu, eu fiquei um tempo lá, minha irmã também, além de ela ser modista, que era congressista, ela usava droga também. Aí eu fui cair de novo na mesma coisa. Só que agora eu não fazia mais o tráfico, eu era um simples usuário. E continuei. Minha irmã faleceu. Eu fui ficando cada vez mais sozinho, mas sem ninguém.
Aí consegui um emprego de táxi, no qual eu fiquei 14 anos lá me sustentando, mesmo assim, usando droga e não acreditando no Senhor. Até debochavam, para dizer a verdade. Quando via os evangelhos, a gente falava, vem com esse estatística para cima da gente. É verdade, eu falava isso mesmo. E Deus não me castigava severamente. Ele parece que, não sei a razão pela qual ele me pisou, desde a barriga da minha mãe. Mas eu fui pisado, hoje eu tenho certeza disso. De lá, eu ganhei uma mãe, um lar novo, tive todos esses livramentos que eu passei pelo seu penitenciário, passei por tudo, eu não era acostumado a isso. Fui criado, estudava, fazia as coisas de acordo com a assistência da minha mãe, e fui cair ali, naquele mundo que não era meu. Cheguei a morar na Central do Brasil, que é um lugar simplesmente horrível, onde tudo se mistura, tudo acontece. Mas aí, uma certa vez, parece que o vazio estava aumentando muito na minha vida. Eu estava até pensando, sabe, cheio de viver. Para quê? Que intuito eu vou viver? Tive minhas filhas, melhorou um pouco as coisas, mas também a mãe dela foi um problema sério, a mãe dela era alcoólatra, e várias brigas, várias discussões, cada vez me desanimando. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou procurar uma internação. Vou procurar uma internação para parar de usar esse negócio, para mudar a minha vida. E mesmo assim, eu ainda não tinha aberto uma Bíblia até então. Essa vida toda. Então, procurei. Fui parar ali no tanque, não me aceitaram pela idade. Isso já aos 63 anos, 62 ou 63, não me lembro. Eu fui procurar uma internação. Ela não foi me concedida por causa da idade. A prefeitura não aceitava. Então eu fui para. Ele me aconselhou, vai vir para a Porta do Céu, no AP2, que tem ele falou até pastor, mas ele não era pastor, era Leonardo. Você procura o seu Leonardo, que ele vai arrumar um lugar para você. Aí eu fui, sabendo que era evangelho. Eu falei, mas eu vou, sabe, eu tenho que ir. A vida minha não está, sabe, de acordo com tudo que eu ganhei de presente ou de sorte, mas eu preciso me consertar. E entrei para lá e agarrei com unhas e dentes. Passei a conhecer a palavra, passei a conhecer vários pastores que me ajudaram, que me mostraram o caminho, que me mostraram por onde eu devia caminhar. Aprendi os louvores. Hoje em dia, eu estou há 4 anos afastado de tudo isso. Aleluia. Sem ter falta de nada, sem sentir falta de nada. Glória a Deus. Então, colaboro com a casa, sendo prazer de ajudar os outros que chegam lá. Só que muitos não querem, a verdade é essa. Ali, a casa de recuperação, ela não te recupera, ela te ajuda a recuperar. Você tem que perseverar, aturar o começo, que é muito difícil. A falta da substância, a solidão longe da filha. Então você sofre. Mas eu falei, mas é a minha última oportunidade. E agora eu tenho Deus do meu lado. Deus está do meu lado. Então eu comecei nas minhas orações, comecei a frequentar igrejas. O pastor aqui foi um dos principais ícones da minha caminhada. O pastor Tony também me ajudou bastante. Todos eles me ajudaram. Mas eu também, eu fiz por onde. Eu não fazia nada que fosse de contra o evangelho da casa. Eu nunca tomei uma disciplina, porque lá, quando você comete um erro, você é disciplinado. E eu nunca fui. Assim, pessoas severas, eu dei. Várias pessoas que qualquer coisa vai encher o galotado o dia inteiro. Então eu fui passando, fui acreditando, confiando mais em Deus, fui orando, fui pedindo perdão a Ele pelo esquecimento das coisas que Ele fez por mim.
Então, talvez a palavra certa não seja nem esquecimento. Talvez a palavra certa seja a falta de conteúdo de Deus dentro de mim. Aquilo fazia uma falta em mim, eu não sabia que era falta para mim. Hoje em dia eu me sinto realizado perante Deus, perante a sua palavra. Hoje mesmo eu fui num culto de manhã de agradecimento, cantando no coro. Eu gosto de cantar, gosto de louvar a Deus. Eles dizem que Deus habita em louvores. Então eu gosto de cantar para Ele e agradeço a Ele. Hoje em dia eu não peço mais nada a Ele. Peço só perdão pelo esquecimento, pela falta de visão que eu não tive para com Ele. E hoje, se eu estou aqui, não é porque eu tive sorte, não é porque eu tive Deus. Ele me tirou também da rua e me botou numa casa de recuperação. Isso tudo na mão dele. Porque quando eu escolhia, nada dava certo. Então hoje eu sou uma pessoa dependente de Deus. Antes de fazer alguma coisa, eu pergunto a Deus. Devo fazer, me dá uma luz, meu Deus. Se eu devo fazer isso ou não devo. Porque quando eu escolhia pelo meu modo, estava errado. Sempre deu errado. Então hoje minha vida, eu agradeço, estar nessa idade com 67 anos, está vivo, que é muito importante. E continuar cada vez me aperfeiçoando mais no caminho dele, naquele caminho estreito que nos leva à salvação. É isso que eu tenho a dizer a vocês, e que vocês, aqueles que têm dúvida de Deus, não tenham, que Ele existe, Ele está presente. Basta você orar, basta você crer, porque Ele foi presente. Eu sei orar, sem crer, Ele foi presente na minha vida. Imagina você orando, você crendo, Ele vai estar sempre ao seu lado, em razão das duas dúvidas, que o mundo é feito de turboações. Isso aí não tem como pedir Deus, mas Deus vai estar do seu lado, tenho certeza, porque Ele esteve no meu pela vida toda. É isso que eu tinha que dizer. Agradeço em nome de Jesus por tudo concedido para mim, por essa chance que me deram, de dar um testemunho da minha vida, da qual eu fico até emocionado, mas é importante falar isso. É a primeira vez que eu falo isso em público. Entendeu? Eu já falava particularmente com uma pessoa ou outra. Então, Deus, agradeço ao Senhor, esteja comigo, guia minha vida, guia meus caminhos, como o Senhor sempre tem guiado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Irmão Zé, faz uma oração para todos que estão ouvindo, que estão querendo se libertar, encontrar Jesus como o Senhor encontrou. Irmão, na paz do Senhor, estou meio emocionado aí. Amigo, não se deixe levar pelas coisas do mundo, as coisas que parecem fáceis, que são boas, não são boas. Isso causa um sofrimento depois enorme, que você não sabe o que vai passar. Você perde família, por causa de droga, por causa de prostituição, por causa de qualquer tipo de jogo, qualquer coisa dessa, que não é de agrado ao glória de Deus. Então não se deixe levar. Creia no amor, creia na perseverança da sua vida.